Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós os adoramos, Senhor, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Hoje, prezado ouvinte, sexta-feira, e nós queremos, nesse dia de sacrifício, de jejum, de penitência, olhar para a cruz, para o mistério da Santa Paixão de Jesus. Celebramos também com toda a Santa Igreja a memória de São Bento Abade, nesse dia 11, patriarca dos monges do Ocidente, mestre de espiritualidade e de paz. E é providencial que o tema que meditamos hoje com o venerável Fulton Sheen seja justamente a paciência. No capítulo 40 de Caminhos para a Paz Interior, Fulton Sheen recorda que a paciência é uma virtude esquecida por muitos e mal compreendida por outros. Ele escreve: a paciência não é uma mera resignação, nem apatia diante da dor, mas coragem de aportar com amor aquilo que não pode ser mudado. Ela não é passividade, mas força interior, fruto de uma alma que confia mais em Deus do que em si mesma. E ainda mais diz: a paciência nasce de uma profunda aceitação da vontade de Deus e de uma confiança inabalável de que tudo contribui para o bem dos que o amam. Eu te pergunto, há quanto anda a sua paciência de esposo, de esposa, de filhos, de idoso, de doente, de sacerdote, de religioso? Há quanto andas a sua paciência? Ou seja, só é paciente quem tem fé. Quem acredita que Deus escreve certo por linhas que a nós parecem tortas. A paciência. Com ela tudo se alcança. E aqui entra a figura imensa de São Bento, do século V. Também ele enfrentou contradições, perseguições, provações espirituais e humanas. Viveu tempos de decadência moral e religiosa já ali no século V. Quando parecia que o mundo ruía, mas ele estava de pé. Mas a sua paciência perseverante transformou uma pequena comunidade num grande farol para toda a igreja. Hoje celebro às 19 horas no Mosteiro São Bento de Brasília. Será uma alegria estar ali com os monges, amigos, que tanto bem faz com sua oração silenciosa e na acolhida do povo. Na sua regra, São Bento nos deixou estas palavras que ecoam a sabedoria de Fulton Sheen: nada antepor ao amor de Cristo, suportar com paciência as adversidades e a demora de Deus. Essa paciência, prezado ouvinte, que é muito própria dos grandes santos beneditinos, não é inércia, não é aquele estacionar da vida, mas firmeza de um coração que espera no Senhor. Foi ela que lhe permitiu pacificar ambientes, reformar vida, inspirar gerações. O ensinamento do nosso pai São Bento continua como um grande dom para a igreja. Esses grandes santos, eles não morrem. O corpo vai para o chão, mas o espírito está com Deus intercedendo e o ensinamento, as suas palavras vão sendo guardadas de geração em geração nos corações piedosos. Fulton Sheen conclui esse capítulo com uma observação muito bonita. O paciente, quer dizer, a pessoa que tem paciente, é um semeador da paz. Ele não destrói o presente com a ansiedade do futuro, nem perde a experiência
por causa das feridas do passado. Essa frase é lapidar e nós precisamos repeti-la. O paciente é um semeador da paz. Ele não destrói o presente com a ansiedade do futuro, nem perde a esperança por causa das feridas do passado. E não foi assim que São Bento viveu? Semeando a paz em cada mosteiro, dia após dia, como quem confia que a colheita pertence a Deus. Por isso, nesta sexta-feira, diante do mistério da cruz, que já nos fala de paciência redentora, e sob a intercessão de São Bento, peçamos esta virtude para nós. Que saibamos suportar com fé as provações da vida, com espírito de oração e caridade. Que sejamos semeadores da paz interior que vem do Senhor. Eu peço uma oração especial de vocês hoje pelos monges beneditinos, por todos os mosteiros beneditinos aqui do Brasil, alguns passando por dificuldades, sofrendo às vezes correções duras da igreja, para que a humildade e a paciência entre nos nossos mosteiros. Quantos monges amigos! Quero aqui lembrar dos monges que custodiam a Igreja São Paulo fora dos muros, onde agora nós os bispos celebramos, fomos tão bem acolhidos pelos monges. Dom Vinícius, que é brasileiro, que trabalha lá, um grande amigo, irmão religioso, levou a mim o Dom José Francisco para conhecer o interior do convento beneditino, ali na Basílica São Paulo, fora dos muros, há 1300 anos ali, onde o Papa Bento XVI muitas vezes foi com muita alegria. O claustro, muito belo, a capela, os lugares que os monges vivem, o silêncio dentro daquela estrutura do mosteiro, há 1300 anos ali. Vocês imaginam isso? É uma beleza, é de uma paz muito grande os mosteiros. Nós sabemos da importância dos mosteiros no coração da igreja. Se tirarmos os mosteiros da igreja, a igreja definha, porque os mosteiros, tanto masculinos como femininos, eles são a humildade escondida da igreja, onde homens e mulheres se consomem no silêncio, na oração e na intercessão. É preciso que os monges e as monjas dos mosteiros diversos do mundo, não só beneditinos, velem pela santidade nas comunidades monásticas. Porque o monge ou a monja que entra para o mosteiro, entra para se consumir como a vela no altar, numa paciência diuturna, morrendo naquilo que São Bento chama de ora et labora, na oração e no trabalho. A gente vê as nossas monjas redentoristas aqui de Formosa, escondidas, muitas às vezes doentes, sofrendo, mas ali, levantando para orar às 4h30, deitando às vezes um pouquinho mais tarde. E como os mosteiros sofrem os barulhos de hoje, sobretudo os mosteiros que estão dentro das cidades. Cidades viraram um ninho de barulho, de algazarra. E o livro do cardeal Sara, que nós já lemos aqui no programa, A Força do Silêncio, nos ajuda muito a entender isso. Entender o que é a vida monástica, a vida cartucha, a vida reclusa dos carmelos. Vamos rezar hoje, nesse dia de São Bento, para que o monaquismo cresça. Nós temos muitos mosteiros bonitos na Europa que
não tem vocações. Oxalá a América Latina, o Brasil, cresça em vocações monásticas para que nós possamos assumir esses mosteiros, centros seculares de oração, de silêncio, que estão às vezes sendo ocupados até por outras coisas que não a vida religiosa. Não percamos a paciência. São Padre Pio ensinava: reze e espere. Meus queridos irmãos e irmãs, monges e monjas, rezem com confiança e espere. Deus está dando um novo florescimento aos mosteiros. É preciso reformar cada vez mais a vida monástica a partir da cruz de Cristo, a partir da vida interior, para que nós possamos realmente crescer cada vez mais na santidade. E guardemos, prezado ouvinte, no coração essa recomendação de São Bento, que bem resume o ensinamento de hoje sobre a paciência. Persevera até o fim no que começastes. Repetindo, persevere até o fim no que começastes. Que a paciência seja hoje a nossa força, inclusive nas famílias, e que São Bento nos acompanhe com sua oração. Assim seja. Amém. No Evangelho de hoje, na aclamação, nós temos um texto de João 16. Quando o Paráclito vier, disse Jesus, o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade. Lembrar-vos-á de tudo o que tenho falado. É a promessa de Jesus, é o Espírito Santo que nos dá a paciência, é um dom dele. É o Espírito Santo que conduz a igreja, não somos nós somos instrumento. O Papa, o Santo Padre, os bispos, os leigos, os religiosos, os sacerdotes, nós somos instrumentos da condução da igreja. Mas a igreja, ela é de Cristo. E isso basta. Nós não podemos esquecer essa realidade nunca. Quem conduz a igreja é o Espírito Santo e nós estamos no tempo do Espírito. É o Espírito Santo que dá paciência ao pai de família, à mãe de família, aos filhos, a nós sacerdotes, aos religiosos, aos monges e monjas. É o Espírito Santo que anima a vida da igreja no meio das tribulações. Nós estamos vivendo tribulações, muitas tribulações, no mundo e dentro da igreja. E nós que somos católicos precisamos jogar fora as brigas, confusões, as desavenças, os rachas que temos, às vezes sobre a liturgia, sobre o modo de ser. Vamos voltar para o Espírito Santo e pedir esse dom da paciência. Pedir a intercessão de São Bento no dia de hoje, que nos conduza o Espírito à verdade. Somente isso nos basta. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, abençoa a comunidade beneditina, abençoa o mosteiro São Bento de Brasília, onde vou celebrar hoje, abençoa os nossos monges, os mosteiros aqui do Brasil, aqueles que passam por desafios de reconstrução da vida monástica, da vida honesta e santa. Continua, Senhor, a tocar o coração de muitos jovens, rapazes e moças, para os nossos mosteiros no Brasil e no mundo inteiro. E abençoa, Senhor, os monges e as monjas doentes, idosos, que sofrem acamados às agruras da enfermidade. Que eles continuem na oração, na intercessão, pela vitalidade da Igreja nesses tempos de paganismos e de grandes desafios. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão do Senhor São Bento, grande Pai Abade,
venha sobre todos que aqui estão a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Concluamos com a oração de São Bento. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca nos aconselhe coisas vãs, pois é mal que nos oferece, bebes tu mesmo teu veneno. Amém. Fiquem em paz.